Oi gente, tudo bem? Eu sou Elo Grupo. Se você está chegando aqui no canal hoje, eu falo sempre sobre atividade física, sobre saúde, sobre bem-estar. Então já se inscreve aqui no canal no botão vermelho se você também está buscando melhorar a sua saúde e ter mais qualidade de vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância do longo prazo, de você pensar e de você se planejar no longo prazo. Bom, por que eu queria falar sobre isso hoje? Dificilmente você vê uma pessoa que está muito acima do peso ou que está com uma saúde muito debilitada e ela chegou nessa condição física do dia para a noite, de um dia para o outro. É muito difícil a gente ver que uma pessoa piorou muito o seu estado de saúde ou mesmo o seu peso, o seu corpo de uma forma geral, de um dia para o outro. Então, isso é um processo que a gente vem cultivando, que a gente vem construindo ao longo dos anos. Se uma pessoa está doente, essa doença que ela está tendo já é um processo, resultado dos hábitos que essa pessoa tem, resultado da maneira como ela cuida do corpo dela e da saúde dela. E quando a gente fala de emagrecimento, é o mesmo processo. Dificilmente uma pessoa engordou muito em um curto período de tempo. Isso é um processo que ela vem cultivando. E se uma pessoa também ela é magra, muito provavelmente os hábitos dela conduziram essa pessoa a esse corpo que ela apresenta hoje. Então a gente tem que pensar que o resultado do nosso corpo sempre vai ser um processo, e é um processo que ele não é rápido, ele é muito lento na maioria das vezes, ele é o resultado de meses, às vezes até de anos de cuidado com o nosso corpo, ou mesmo de falta de cuidado com o nosso corpo quando a pessoa está com um nível muito grande de obesidade. Então a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que o nosso corpo ele é resultado do que a gente vem cultivando. O corpo que você cultiva hoje, os hábitos que você cultiva hoje, tanto de alimentação, de exercício físico, de sono, eles vão resultar no corpo que você vai ter amanhã. Daqui a alguns meses ou alguns anos, você vai ter o corpo que você está cultivando hoje. Os hábitos na nossa vida, eles se tornam automáticos quando a gente cultiva eles por um certo período de tempo. Vou deixar até aqui em cima uma playlist que eu falo sobre a criação de novos hábitos. Então, se você está nesse processo de pensar no longo prazo, vai ser muito interessante você assistir essa série para você começar a desenvolver bons hábitos. E também, quando você pensa nos hábitos que você cria e quando você cultiva esses hábitos por um certo período de tempo, você começa a praticar esse tipo de atividade, seja atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, você começa a praticar aquilo automaticamente depois de um certo período de tempo. E aquilo vai se arrastando por meses ou por anos e até que vai resultar num determinado tipo de corpo para você. Então, quando a gente fala em fazer alguma mudança, seja mudança no seu estilo de vida, na sua alimentação, você nunca deve pensar aquilo no dia de hoje, na semana que você está vivendo. Você tem que sempre pensar no longo prazo. Por mais que aquilo possa parecer um sacrifício hoje, você tem que pensar que amanhã aquilo pode ser extremamente benéfico para você. Então, uma pequena mudança que talvez você faça no seu dia a dia, talvez amanhã vai resultar em mais saúde, vai resultar num corpo diferente, num corpo mais magro, mais bonito, mais saudável. Então pense nisso quando você pensar nas mudanças, quando você sentir dificuldade para gerar alguma mudança no seu dia a dia. E uma coisa muito importante para a gente pensar nesse sentido é que as mudanças elas não podem ser nem muito bruscas e também não podem ser muito extremas. Mudanças que elas ocorrem de uma forma muito brusca, a gente vai ter dificuldade para se adaptar e provavelmente a gente não consiga sustentar essa mudança. Então, se você mudar completamente a sua alimentação de uma semana para outra, talvez você não consiga manter aquilo por muitas semanas, porque talvez seja um processo muito rápido de mudança. Então, essas mudanças elas têm que ser feitas aos poucos. Comece a dar pequenos passos na direção que você deseja seguir na sua vida. Essas pequenas mudanças fazem o seu corpo se adaptar de uma forma mais tranquila, é mais difícil de você abandonar esses novos hábitos e também você vai conseguindo fazer mudanças gradativas que o seu corpo não vai estranhar e a tendência é que você consiga se manter naquelas mudanças se você fizer elas de uma forma um pouco mais gradativa. Uma outra coisa também que é muito importante você pensar, isso é muito comum eu ver das pessoas que praticam exercício físico. Tem pessoas que elas conseguem desenvolver um bom hábito e elas mantêm uma ótima regularidade na prática de exercícios físicos. E algumas pessoas, elas praticam esses extremos. Então, quando elas pensam, nossa, eu preciso me exercitar, elas se matriculam numa academia, elas começam a ir todos os dias, elas fazem um treino super pesado, elas fazem às vezes mais de uma atividade na academia e algumas semanas depois elas desistem.
E essa é uma das coisas que mais me desanima, que mais me entristece como personal trainer, é ver clientes começarem a se exercitar e pararem algumas semanas depois. Dificilmente acontece isso com os meus clientes de personal trainer, porque eu mesmo incentivo eles a começarem de uma forma um pouco mais gradativa. Dificilmente eu vou incentivar que as pessoas façam uma mudança brusca, que elas passem do extremo sedentarismo para uma prática diária de exercícios físicos, a menos que a pessoa esteja com muita disponibilidade, que o momento da vida dela já favoreça para essa mudança. Mas geralmente eu sugiro que eles comecem 2 vezes na semana, 3 vezes, a gente começa num ritmo mais lento, para depois a gente ir aumentando assim que a pessoa já tiver formado esse hábito. No momento inicial, a primeira coisa que você tem que pensar é começar a dar passos na direção que você deseja. E não precisa ser uma mudança radical, nem deve ser uma mudança radical, senão você vai desistir com mais facilidade. Eu já vi muitos clientes na academia começarem com tudo e algumas semanas depois, às vezes não chegam nem a 2 meses de prática de atividade física, eles já desistem porque aquela mudança foi muito radical, foi uma mudança muito brusca e elas têm dificuldade de sustentar aquilo depois. Então é preferível você começar com um treino mais leve, começar menos vezes por semana e você manter essa frequência por 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos. Esse período inicial ele é extremamente importante, é ele que vai determinar se você vai se exercitar para o resto da sua vida ou não. Então sempre faça uma coisa que seja mais fácil de encaixar na sua rotina, que não seja tão exaustivo para o seu corpo, que não seja um sacrifício tão grande, tanto na alimentação quanto no exercício físico, que também não seja difícil de você cumprir se você tem dificuldade para dormir um pouco mais. Tente criar hábitos pequenos que vão te trazer pequenos benefícios e aos poucos você consegue ir aumentando à medida que aquilo for possível e necessário. Então sempre fazer pequenas mudanças para te ajudar. E eu convido vocês agora a fecharem os olhos de vocês e imaginarem por alguns segundos como você gostaria de estar daqui 10, 15, 20 anos. Lembre-se de pessoas que já têm aquele estilo de vida, aquele corpo e aquela saúde que vocês desejam ter após esses anos, após esse período. Eu conheço várias pessoas que são mais de 15, 20 anos mais velhas que eu e elas têm uma qualidade de vida excelente. Elas nem aparentam ter a idade que elas têm, elas parecem ser mais jovens do que elas são. Então eu sempre me baseio nessas pessoas como inspiração. Quando eu tiver um pouco mais velha, eu quero ser como elas. Então comece a imaginar, comece a lembrar de pessoas que têm a vida que você gostaria de ter, a saúde que você gostaria de ter e comece a pensar como é que você gostaria de estar daqui a algum tempo. Depois que você já imaginou isso, você pode até escrever num papel. Escrever num papel é sempre muito legal. E depois que você já escreveu isso, que você já se visualizou nesse tipo de corpo, nesse tipo de saúde, você vai começar a pensar em quais passos são necessários que você dê hoje para que você tenha esse tipo de corpo, esse estilo de vida e essa saúde quando você tiver essa idade. Então, assim que você tiver essa clareza, tente fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida para você chegar lá naquele momento e estar do jeito que você se imaginou, do jeito que você desejava estar. Se você já tem feito tudo isso, parabéns! Você está no caminho certo e você vai conseguir ter uma longevidade e você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito boa pelos próximos anos, no longo prazo. E se você percebeu que algumas coisas não estão de acordo com aquilo que você está planejando, com aquilo que você deseja ser daqui a alguns anos, faça essas pequenas mudanças, assiste a playlist que está aqui em cima sobre hábitos e comece a fazer essas mudanças agora para você conseguir trazer isso pelos próximos 15, 20 anos e manter a sua vida cada vez melhor. Bom, eu espero que essas dicas ajudem vocês a fazer as mudanças necessárias para você ser aquela pessoa que você deseja ser daqui a alguns anos e que te ajudem a ter uma excelente qualidade de vida. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!